no ar, confira os destaques do programa de hoje. Com o Maracanã lotado, Flamengo vence o Goiás por 6-1. Corinthians bate o CSA por 1-0 na Arena Corinthians. Atlético Paranaense vence o Internacional pelo mesmo placar na Arena da Baixada. Cruzeiro e Botafogo empatam por 0-0 no Mineirão. E nos últimos minutos, Atlético Mineiro bate a Chapecoense por 2-1 na Arena Condá. E a expectativas e informações para o encerramento da rodada com Fluminense e Ceará. Agora no Jornal Sport News. Campeonato Brasileiro no Maracanã. Flamengo 6, Goiás 1. Que show do Flamengo, hein? E que show coletivo da equipe do Flamengo, com o Maracanã lotado, mais de 57 mil pessoas. O Flamengo que jogou muito bem com a estreia do Rafinha, deu um show com o Gabigol, com o Diego, com o Bruno Henrique, com o Rafinha, com todo o conjunto da equipe do Flamengo que joga muito, com a Arrascaeta, que fez 3 gols ainda no primeiro tempo, deu 2 assistências, fez uma partida fantástica o Flamengo diante do Goiás. E se não fosse o goleiro do Goiás, a situação poderia ter sido ainda pior. E aí estamos vendo momentos da partida e aí o empate do Goiás aos 11 minutos com Kaique, mas não deu pra muito não. A equipe do Flamengo dominou o jogo, fez uma partidaça, deu 29 chutes, deu 16 chutes ao gol, teve 74% de posse de bola. É uma equipe que tem muita facilidade pra trocar os passes. E aí que frango do goleiro da equipe do Goiás, hein? Bruno Henrique aos 43 do primeiro tempo. E aí tivemos, sem dúvida, um show do Flamengo a partir daí. Uma equipe que tem muita facilidade para trocar os passes, troca muito bem, trocou 558 passes e teve 89% da precisão de passe. E aí Gabigol chegou, cruzou, a bola passou, Arrascaeta! Gol do Flamengo! Arrascaeta batendo pro gol. E no final do primeiro tempo o Flamengo já foi pro segundo, dando esperança pra torcida de uma goleada ainda maior. Olha que golaço! Gol do Flamengo! Aí é gol de quem sabe. Olha aí, que golaço do Arrascaeta, hein? Que categoria, e representa bem o que foi o jogo do Flamengo. Foi um show completo da equipe, mais um na temporada, isso vem sendo bastante comum. E aí, cruzamento, Gabigol do Flamengo. Aos 10 minutos do segundo tempo, ele ampliou a vantagem, o Flamengo dominou o jogo, o Goiás não teve nenhum escanteio. O Flamengo apenas teve um cartão amarelo, cometeu 8 faltas, teve total domínio da partida e um grande jogo realmente, 6-1, ninguém esperava. E é claro que todos os 57 mil pagantes pagaram e viram um grande jogo do Flamengo, né? Que o Goiás, meu Deus do céu, o goleiro do Goiás, disse até o Tadeu, né, que fez belíssimas defesas, impediu, que se não fosse ele a coisa teria sido pior, hein? Ele disse que trocaria todas as defesas que ele fez por um resultado diferente. Agora a verdade é que ele falhou nos gols. No gol do Arrascaeta, ele falhou também. E em vários lances também ele falhou. Porque tomar 6 gols em uma partida não é brincadeira, né? O sistema defensivo do Goiás, o Flamengo quando atacava era um perigo. Agora, destacar a estreia do Rafinha, que foi muito boa. A grande atuação do Bruno Henrique, do Gabigol, do Everton Ribeiro, do Ilharão. No sistema defensivo com o Léo Duarte, o Rodrigo Caio. O Diego Alves só levou o gol do Kaique, mais nada. Que a equipe do Goiás, pra você ter ideia, deu 7 chutes e apenas 2 foram ao gol, e nenhuma defesa difícil do Diego Alves. Tivemos um cartão amarelo pro Flamengo, o Ilharão, camisa 5, e pro Goiás 2, pro Bob Faria, camisa 5, e pro Barcia, camisa 30. Vale destacar a estreia do Rafinha. Ele estreou nessa partida, foi muito bem pela lateral e deu uma jogada, né, na equipe do Flamengo ainda no primeiro tempo. Ele chapelou um, chapelou outro, deu 2 toques de cabeça e só foi parado por faltas. E vale destacar que parar um ataque do Flamengo com a velocidade do Gabigol, com o Diego, com um bom toque de bola, rápido, e não podia ter deixado essa bola passar agora. A zaga do Goiás dava para ter pegado e foi um apagão defensivo no final do primeiro tempo, só com falta.
Só com falta, porque a equipe é muito rápida, é muito veloz e tem muita qualidade técnica. E o Arrascaeta, que deu um show, deu 2 assistências, fez 3 gols, marcou a maior pontuação da história do Cartola e é um grande jogador. E o Flamengo fez uma grande atuação de time que briga por título. Esse é o Flamengo que a torcida quer ver e por isso que a torcida lotou o estádio, deu 57 mil pessoas em um domingo de 11 da manhã e todo mundo acordou cedo e dá esperança pra torcida que o Campeonato Brasileiro ainda tá longe, tá? A 6 pontos de distância do Palmeiras. Agora, com essa partida, com esse jogo que fez hoje, tem grande possibilidade de brigar pelo título, brigar pela Copa do Brasil, brigar pela Libertadores, porque o time é bom, o time tem coletivo, o time tem qualidade. Flamengo 6, Goiás 1, goleada flamenguista no Maracanã. Fora o baile, né? Fora o baile. As nossas ideias. E Jorge Jesus falando após Flamengo 6, Goiás 1 no Maracanã. As nossas que nós queremos implantar na equipa, e um dos aspectos é muita intensidade alta do jogo, porque é assim que nós trabalhamos e hoje conseguimos fazer isso no jogo. Fomos uma equipa que entramos muito forte, os primeiros 15 minutos até não só temos feito o gol, mas também todas umas situações ofensivas com muita qualidade técnica e tática. É verdade, depois o gol cobrou-nos um pouco, houve ali 5 minutos que a equipa cobrou um pouco emocionalmente, perdeu-se ali até um pouco taticamente, começou a ficar mais baixa a última linha, mas como ela está muito confiante e tem um andamento muito alto, ela continuou e o score não deixa dúvidas a ninguém, foram 6, mas com todo o respeito pelo Goiás, podiam ser 7 ou 8. Mas também é verdade que temos ainda muito a melhorar. Há muita coisa que temos para melhorar. Isto não se chega e não se consegue fazer tudo. Quanto à segunda pergunta, porque é que o Coelho Corinthians 1, CSA 0. Eu acho, humildemente falando, que essa partida foi uma vergonha, um mico pro Corinthians, pelas oportunidades que criou durante toda a partida, com 35 mil pessoas na Arena Corinthians, pelo que jogou. Teve polêmica na arbitragem, o Corinthians foi prejudicado em um lance em que, na minha opinião, era para ter sido marcado o pênalti a favor da equipe do Corinthians. Agora também foi ajudado, na minha opinião, no lance do Fagner, que ele deu uma cotovelada no jogador do CSA, que na minha opinião era para expulsão direta. E o Corinthians não fez uma partida que se esperava. O CSA vai fechado, agora o Corinthians tem que partir pra cima. Já que agora tem 3 atacantes, não pode fazer o que fez. O Corinthians chutou 27 vezes, o CSA chutou 4. O Corinthians deu 8 chutes a gol contra 1 do CSA. Teve 67% de posse de bola contra 33% do CSA. Trocou 550 passes contra 297 do CSA. E por aí você já vai vendo como o Corinthians foi superior na partida. E quando a gente olha o número de faltas, né, já dá pra perceber 2 faltas cometidas pelo Corinthians e 18 pelo CSA, 88% na precisão de passe do Corinthians, 75% do CSA, e 2 cartões amarelos para o Corinthians, 6 para o CSA, nenhum cartão vermelho para nenhum lado, 1 impedimento do Corinthians e 17 escanteios, 16 para o Corinthians, 1 para o CSA. O Corinthians foi muito superior, agora tinha que ter partido para cima do CSA, porque 1-0 na Arena Corinthians é mico. Os cartões amarelos pro Corinthians, pro camisa 23, Fagner, pro camisa 7, Júnior Sornosa, e pro CSA, Luciano Caetano, camisa 4, Alan, camisa 3, Celcinho, camisa 22, Newton, camisa 10, e Rodrigo Bueno, camisa de número 9. O Corinthians vence, agora o Carille tá certo na coletiva de ser bastante humilde, dizer que o Corinthians poderia ter efetivado melhores oportunidades, porque nenhum treinador vai comemorar a vitória de 1-0 para cima do CSA. O CSA, o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians vencer de apenas 1-0 é no mínimo ultrajante para a história do clube. E pelo que a equipe apresentou na partida, o goleiro da equipe do CSA fez excelentes defesas, que inclusive no lance estava impedindo a expulsão do jogador do Corinthians, que não foi, né? E o que o Wagner Love perdeu de gols no primeiro tempo, e principalmente uma chance que praticamente o jogador do CSA tirou de dentro do gol.
Agora, não era pra expulsão o lance que o jogador do Corinthians deu um chute no goleiro do CSA e eu explico por quê. Puro e simplesmente porque na regra diz que o goleiro pode ser chutado, assim, nessas questões, porque o jogador do Corinthians, ele não vinha chutar o goleiro, ele vinha chutar a bola, só que o goleiro pegou antes e o jogador do Corinthians terminou se atrasando. É para amarelo? É, agora não para vermelho. E o Corinthians criou muitas chances, jogou muito melhor que o CSA, dominou a partida, Wagner Love jogou muito. O Corinthians, no geral, fez uma boa atuação. Agora, demorou para fazer o gol e 1-0 foi pouco demais pelo que a equipe apresentou. Coletivo do técnico Fábio Carilli falando após Corinthians 1, CSA 0 na Arena Corinthians. O time que venceu o CSA hoje, te agradou? Boa noite. A pré-temporada ela foi boa, sim, porque nós não tivemos em janeiro, né? Agora a gente teve 3 semanas para trabalhar. Esperei muito esse momento, né, para ter todo mundo para treinar na questão da parte ofensiva, mas infelizmente não tive, principalmente com a chegada do Everaldo. Fiquei imaginando um monte de coisa, queria usar os jogos para ver até onde isso poderia dar certo, mas infelizmente não tive, não tenho que lamentar não, e sim dar apoio para quem estava no trabalho e a gente cresceu hoje no jogo nessa questão, continuou seguro atrás. Lembro do Cássio, um chute de longe, um escanteio. Essa foi a participação do Cássio no jogo e a gente agredindo bastante. Pensando rápido aqui no lance do Cleison, cabeçada do Pedrinho, do Love no primeiro tempo. Enfim, jogamos na área do adversário com umas movimentações que eu trabalhei, principalmente nessa última semana. Que eu também não tive o Cleison nas 2 primeiras semanas. O Cleison fez um treino só para ir para o jogo contra o Londrina. Então tá de bom tamanho, a gente conseguiu um resultado aí que é muito importante para nós. Como tá de bom tamanho, cara? Tinha que fazer igual o Flamengo, que goleou o Goiás por 6-1 no Maracanã, e o Corinthians se contentar com 1-0 diante do CSA, dando 27 chutes. Inacreditável. O time melhor depois da intertemporada. Foram 10 dias de folga, se não me engano, 12 ou 13 de treino e os 3 amistosos. Eu queria saber, nesses amistosos... Não, Marco, a gente voltou a trabalhar dia 24 e voltou a jogar hoje. São 3 semanas. 7, 14, 21 dias de trabalho. Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 0, Botafogo 0, jogo que foi totalmente dominado pelo Cruzeiro no primeiro e no segundo tempo, que deu 7 chutes contra 8 do Botafogo, que a maioria desses chutes foi no segundo tempo, onde a equipe botafoguense realmente melhorou na partida. Um chute ao gol para cada lado, 42% de posse de bola do Cruzeiro, 58% do Botafogo, 454 passes trocados pelo Cruzeiro, 637 pelo Botafogo, 87% na pressão de passe do Cruzeiro, 89% do Botafogo, 11 faltas cometidas pelo Cruzeiro, 8 pelo Botafogo, nenhum cartão amarelo, e isso é bom, nenhum cartão amarelo na partida, boa arbitragem, 3 impedimentos para o Cruzeiro e outros escanteios, 5 para o Cruzeiro, 3 para o Botafogo. E no tocante à questão das escalações, eu gostei, o Cruzeiro vai com o time totalmente titular e sabe que o jogo já tá decidido, né? Burocracia, na Copa do Brasil, dizer que não tá, ganhou do Atlético 3-0 e foi com força máxima, é assim que tem que fazer, parabéns ao Mano Menezes, agora podia ter conseguido um resultado melhor, e os torcedores que foram em menor número, e eu sempre bato nessa tecla, de querer ver estádios cheios, e o ingresso do Brasileirão não é caro, é bem mais barato do que a Copa América, que teve vários jogos que deu mais público do que esse aí, que é o Cruzeiro, e é um time de Minas. O ingresso não é caro e o Cruzeiro mereceu as vaias, porque pelo que produzir, vocês estão vendo aí nos melhores momentos, Botafogo começou a criação no segundo tempo, era para ter conseguido a vitória, não conseguiu por pura improficuidade ofensiva, conseguiu produzir, mas não conseguiu produzir grandes jogadas, não conseguiu bater pro gol e finalizar bem como deveria ter feito. Da Baixada, Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense 1, Internacional 0. O Atlético Paranaense mereceu a vitória que teve na Arena da Baixada. Jogou para isso, jogou melhor que a equipe do Internacional, deu 17 chutes contra 12 do Internacional, deu 6 chutes a gol, e aí o gol do Vitinho aos 43 do segundo tempo, mas no geral foi uma partida bastante disputada na Arena da Baixada.
Isso é importante destacar. O Atlético Paranaense teve 61% de posse de bola contra 31% do Internacional, aliás, 39%, 456 passes trocados pelo Atlético Paranaense, 300 pelo Internacional, 85% da precisão de passe do Atlético Paranaense, 80% do Internacional, 15 faltas cometidas pelo Atlético Paranaense, 16 pelo Internacional, 6 cartões amarelos, 3 para cada lado. E tivemos 5 impedimentos, 2 para a equipe do Atlético Paranaense, 3 para o Inter, e 6 escanteios da equipe do Atlético Paranaense, 2 do Inter. Vamos ver, o Internacional está no G4. A rodada ainda não está concluída, hoje tem Fluminense e Ceará, o Internacional é o quarto colocado com 16 pontos e o Atlético Paranaense o 12º com 13 pontos ganhos. Mas o Atlético mereceu a vitória, apesar de que foi um jogo bastante disputado. E agora vamos ver aqui os cartões amarelos. Para o Atlético Paranaense, camisa 2, Jonathan, o camisa 6, Azevedo, e o camisa 7, Rony. Para o Inter, o camisa 40, Rosa, o camisa 19, Rodrigo Lindoso, e o camisa 29, Sarrafiore. E o Internacional, pela segunda partida seguida, perde de 1-0. E é importante destacar que as duas equipes fizeram mudanças na equipe original que normalmente joga no Brasileirão, porque ambas têm decisão na Copa do Brasil no mesmo semana, né? E nenhuma está em situação favorável. E o Inter, que perdeu de 1-0 para o Palmeiras, decide em casa e agora perdeu de 1-0 de novo. E nessa partida foi melhor. A atuação diante do Palmeiras foi ridícula. Hoje foi até melhor e fez até o gol com o Trellis, mas foi bem anulado pelo apito. E no lance do Trellis, ele nem precisou o árbitro olhar o VAR, porque era tão evidente, era só você ver na hora do lançamento, a partir do momento do lançamento, e você olhar para a imagem. Quando você para, você já vê que ele está impedido. E o Trellis ainda teve coragem de reclamar. É inacreditável. E eles pensam que é vôlei, que pode ficar pedindo o VAR, ficar fazendo sinalzinho, não dá. E os treinadores fazem isso, não pode. E é essa a questão. E o Atlético Paranaense, mais uma vez, mereceu a vitória, apesar de ter sido um jogo muito bom, muito disputado, oportunidades para cada lado, mas o Atlético Paranaense foi mais profícuo ofensivamente, soube se defender melhor e conseguiu o gol no finalzinho em um momento de desatenção da equipe do Internacional, que vinha conseguindo segurar bem o jogo, agora não criando oportunidades de perigo. E ficou assim na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1, que mereceu a vitória, Internacional, que melhorou na partida diante do Atlético Paranaense, comparando com o Palmeiras, 0. Ambas as equipes têm decisão no meio de semana e o Atlético Paranaense, é claro, fica na vantagem por conseguir 3 pontos e ainda poder avançar em uma competição. Agora, com o Flamengo do 6-1 diante do Goiás, vai ficar difícil. E apesar da derrota, o Internacional ainda segue em uma posição muito vantajosa. Quarta posição, grande posição do Internacional, ainda se mantendo entre os 4 melhores times do Brasileirão. Agora não podia ter sofrido essa derrota. Um empate contra uma grande equipe que é o Atlético Paranaense fora de casa ficaria de bom tamanho pelo que as equipes apresentaram. E esse é o pré-jogo de Fluminense e Ceará, partida que vai ocorrer aqui no Maracanã às 8 da noite com a arbitragem de Douglas Marques das Flores, auxiliado por Danilo Ricardo Simão Maris e Daniel Paulo Zioli, ambos de São Paulo, e o VAR de Éber Roberto Lopes de Santa Catarina. Provável escalação do Fluminense do técnico Fernando Diniz: Agenor, Gilberto, Nino, Digão, Caio Henrique, Yuri, Daniel e Ganso, Ione Gonçalves, Pedro e João Pedro. O técnico é Fernando Diniz. Já o Ceará, do técnico Anderson Moreira, Diogo Silva, Samuel Xavier, Thiago Alves, Valdo, João Lucas, Fabinho, Ricardinho, Fernando Sobral, Thiago Galhardo, Bergson e Leandro Carvalho. O técnico é Anderson Moreira. Mais informações no Instagram do Não Sabia Futebol. Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, Chapecoense 1, Atlético Mineiro 2. Everaldo abriu o placar para a equipe da casa na Arena Condá ainda no início do primeiro tempo. Gol recorde com 20 segundos da partida. Nos primeiros toques de bola e do ataque da equipe da Chapecoense, Everaldo de cabeça abre o placar para a equipe da casa. Logo depois, batendo falta, o Atlético Mineiro consegue fazer o seu gol de empate. No rebote, Iago, aos 35 do segundo tempo, empata o jogo.
E aos 53 minutos, em boa jogada da equipe do Atlético Mineiro, eles viram o jogo no último minuto da partida. O gol foi de Vinícius Góes aos 53 da etapa complementar. Atlético 2, Chapecoense 1 na Arena Condá.